Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do canal Hipnoclínica. Seja bem-vindo, meu nome é Marcos Cosati, professor de hipnose e PNL. Nesta aula vamos falar sobre algumas técnicas de pseudo-hipnose. São bastante importantes, principalmente para a hipnose clássica. É importante que você utilize alguns conceitos de pseudo-hipnose. Algumas pessoas chamam de convincers. O que vamos ter aqui na realidade, são exercícios que vão fazer com que nós tenhamos um maior conhecimento sobre a pessoa que está sendo hipnotizada. É claro que muitos utilizam da pseudo-hipnose, ou seja, uma hipnose de mentira, para fazer a pessoa acreditar e dessa forma ir induzindo a pessoa até que ele consegue chegar num estado bem profundo de transe hipnótico, fazendo com que essa pessoa aceite todas as sugestões. Isso é muito utilizado na hipnose clássica e também para shows, né, que utilizam a hipnose clássica. Se você é um terapeuta e utiliza da hipnose clássica juntamente com metáforas, ou seja, você transforma a hipnose clássica, depois que a pessoa está já num transe, você começa a utilizar um pouco mais conversacional, talvez utilizando metáforas, né, ir para um lado mais humanista da terapia, ok, sem problema. No caso de uma psicoanálise, usar uma regressão de idades, você vai utilizando, você também pode utilizar esses métodos da anterior, da pseudo-hipnose, ou convincers, como queira chamar. O mais famoso, vamos dizer assim, o que quase que todo mundo usa, são os dedos magnéticos, né? Nessa posição, você pede para ficar com as mãos bem grudadas, deixe os dedos indicadores dessa forma. Por quê? Ok, quando os indicadores estão assim conectados, é quase que natural que abrir os dois dedos fica cada vez mais difícil. Então você pode usar os dedos magnéticos. E aí você vai falando. E quanto mais você ficar olhando fixamente para esses dedos, mais você perceberá que esses dedos vão ficando mais e mais colados, mais e mais colados. Isso, e no seu tempo, quando você achar que realmente eles já estão colados, tenta fazer um teste sem conseguir. O que vai acontecer? A pessoa vai ficar um bom tempinho assim, e quando ela tentar, ela vai sentir uma dificuldade. Se ela não conseguir, ótimo, mas se ela conseguir abrir um pouquinho, você fala, isso, percebe como agora já está cada vez mais difícil de abrir. Então ela começa a entrar nesse loop hipnótico, ou seja, um comportamento, né? um sentimento te levou a um novo comportamento, que te leva a um novo pensamento, e isso vira um loop hipnótico, ok? Depois disso você vai falar assim, ok, agora eu vou instalar meus dedos, né? Aí você instala os dedos encostando assim na mão da pessoa, ela desarma. Aí você deve fazer uma segunda pseudo-hipnose, um segundo convíncio. Qual é? A gente chama de mão coladas, né? Você pede para colocar as mãos dessa forma, coloca-se para frente a mão e pede para ele olhar num ponto entre os dedos e você começa a dizer o seguinte, agora imagine que essa cola, aquela mesma cola do exercício anterior, está caindo sobre essa mão e agora esses dois braços se transformam numa peça única, talvez uma peça de metal, talvez então uma barra de ferro ou algo que você esteja criando agora. No seu tempo, quando você sentir que está totalmente colado, você tenta soltar, mas sem conseguir. Tenta soltar sem conseguir. E aí a pessoa vai fazer o teste também. Se a pessoa foi tão bem no exercício dos dedos magnéticos, ok? Ela certamente deverá ir bem nesse exercício. Se isso acontecer, ótimo. Agora, se você vê que ela já está conseguindo soltar, então alguma coisa aconteceu, ou seja, ainda ela está resistente ao todo o processo, ok? Então você conversa com ela, refaz o pre-talk, né? Talvez você possa pedir para ela fechar os olhos e faz o processo de novo. Por quê? Porque se você partir para o próximo convincer, que é esse aqui, que é o mão coladas 2, vamos chamar. O mão coladas 2, ele não tem fisiologia alguma. Eu só estou com as duas mãos bem grudadas uma na outra. E você vai falar a mesma história.
Imagina que aquela cola está sobre essa mão, essas mãos se transformam numa peça única, talvez uma barra de metal, um bloco único, ou até mesmo alguma outra coisa que você criou agora. No seu tempo, sinta que essas mãos estão cada vez mais coladas, e quanto mais você faz força para soltar, mais você aperta as suas mãos. Isso, no seu tempo. Aí, passou um segundinho, se ele não fizer, você começa a dar uma cutucada. Aí, no seu tempo, você vai perceber. E aí, ele vai fazer o teste. Se ele foi bem no primeiro, pseudo-hipnose, se ele foi bem na mãos coladas 1, mãos coladas 2, certamente ele irá muito bem. Se ele for muito bem nisso aqui, a partir daí você começa a fazer a transferência de cola. O que seria a transferência dessa cola? No caso de uma hipnose de rua, né, uma street hipnose, ou então num show, uma apresentação para alguém. Lógico que no consultório você pode até usar essas técnicas para ela entender e se convencer de que aquilo realmente funciona, e aí depois você já parte para a indução. Nesse caso nosso, eu continuaria fazendo a seguinte brincadeira, falando agora, percebe que quando você soltar quando eu estalar meus dedos, soltar essas mãos, essa cola vai diretamente para os seus pés e você não consegue andar. Então ele já está tão crente que essa cola funciona que quando você estala as mãos batendo aqui, você pega no ombro da pessoa e força para baixo, para dar só uma enfatizada de que realmente a cola foi para lá. E aí você aponta para ele e fala, agora tenta se mexer, tenta andar sem conseguir, tenta andar sem conseguir. Veja quanto mais colado você está. Se a cola foi muito bem aqui, certamente ele não vai conseguir mexer os pés. Certamente ele não vai conseguir mexer os pés. Se ele mexer os pés, refaz o pre-talk e começa de novo. No caso de você querer insistir com essa pessoa. Agora, se você perceber que ela continua a insistir, ok, faça uma indução de Dave Allman, que é um bom relaxamento, e dispensa essa pessoa, no caso de uma apresentação. Por quê? Porque ela está sendo resistente, ela não está querendo colaborar. Ela quer ter essa experiência, ao mesmo tempo ela não quer, porque ela tem medo, ela não quer perder o controle. Então você faz o pre-talk dizendo, olha, você tem o controle o tempo todo. Você quis se mexer e se mexeu, você quis abrir os olhos e abriu, e assim por diante. Faz o pre-talk, a pessoa tem que confiar em você. Ela só vai sentir realmente a hipnose, o transe hipnótico, se ela se deixar. E aí então, a partir daí, você começa a transferir cola. Se ele colar realmente no chão, você fala, agora quando eu estalar meus dedos, então isso vira uma âncora. A cola vai para, por exemplo, você fica sem voz. Agora, quando eu estalar meus dedos, você pode se mexer, mas você fica sem voz. E quando você passa a mão aqui assim na garganta da pessoa, é óbvio que não existe magia, isso não é nenhum processo, mas na mente da pessoa, tudo aquilo está acontecendo, ela está se doando para aquele processo, ela quer sentir aquele processo. Então, quando faz isso, ela fica sem voz, e você aponta, geralmente, porque isso inibe a pessoa. Tenta falar sem conseguir, e a pessoa vai ficar e não consegue falar. Bom, a partir daí, se eu vou fazer uma terapia rápida com alguém, eu tenho pouco tempo, eu não vou fazer essas brincadeiras, mas a partir da mão colada, que está muito colada, eu faria o seguinte, a hora que eu estalar, essa mão desgruda e você fecha os olhos imediatamente. Quando ele fecha os olhos, eu ponho a mão aqui em cima da sobrancelha e faço assim, como se eu estivesse tentando abrir as pálpebras dele, e logicamente elas não irão abrir. E aí eu complemento com as sugestões diretas. Essa mesma cola foi agora para os seus olhos. Você não precisa se preocupar, você sabe que pode abri-los quando quiser, mas essas colas estão cada vez mais coladas. Essas colas estão E você sabe que você pode abrir esses olhos quando quiser. Porém, nesse momento, os seus olhos estão totalmente colados, mais colados do que antes. Mais colado do que antes, 2, mais colados do que antes, 3. No seu tempo, tenta abrir sem conseguir. Se ele vê, você percebe que ele já não consegue abrir os olhos, ótimo. Se ele estiver sentado ou de pé, já emenda uma indução de Dave Allman. Por quê? Uma indução de Dave Allman reduzida, se for o caso, porque ele está indo muito bem. E o que é uma indução de Dave Allman reduzida? Você não precisa fazer todos aqueles passos, você pode, já colou os olhos, ok, falei isso, agora
eu quero que você respire profundamente, ainda de olhos fechados, aí a pessoa respira, puxa o ar. Quando você solta o ar, quando você soltar o ar, você vai liberando todo o seu corpo e relaxando profundamente, mais e mais. Sinta o peso do seu corpo agora. E a pessoa vai relaxando mais e mais. Tome cuidado, porque ela pode cair, em alguns casos, se ela relaxa demais. E aí você percebe que ela relaxa. Ok, eu falo assim, em algum momento eu vou passar a minha mão na frente dos seus olhos, você deverá abrir os seus olhos e cada vez que você fechar, você entra nesse mesmo transe 10 vezes mais. Nesse momento ele já está em transe, desde o processo da pseudo-hipnose, porque ele acreditou tanto. Então, abre os olhos, fecha os olhos. Por que você passa a mão na frente? Quando você passa a mão na frente dos olhos é para não dispersar, porque se tiver alguém olhando, fazendo alguma coisa, pode ser que quando você passa a mão na frente dos olhos e fecha, ele acaba perdendo aquela concentração. Então passa a mão na frente dos olhos, ele faz isso umas 3 vezes, ele vai relaxar cada vez mais, você vai pegar no próximo momento no braço dele, que vai estar aqui ao lado do corpo, e puxa o braço, que é a continuação da indução de Devi-Alma que eu falo em outro vídeo, ok? Para não ficar muito extenso, eu vou parar esse vídeo aqui, que está bem legal, mas a gente volta a se conversar nos outros vídeos, e assim, dessa forma, a gente tem uma continuidade. Grande abraço, até mais.